Dia, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Thaís Castelli, eu sou professora do MBA em Comércio Exterior, das disciplinas de Gestão de Contratos Internacionais e Planejamento Tributário Internacional. E a gente veio falar um pouquinho hoje desse momento que a gente está vivenciando de adversidade, mas também de oportunidade. Então a gente tem que olhar aí para o lado positivo e buscar ver como que as empresas podem se posicionar, e especificamente aí a gente indo para o comércio exterior, né, que é a nossa área, diante desses movimentos que estão acontecendo. A gente vê aí do lado do governo, a assunção aí de medidas emergenciais e que visam dar um fôlego para as empresas para que elas se mantenham nesse momento, se mantenham e possam aí seguir gerando empregos e seguir com a sua produção. E para isso o governo está fazendo o quê? Está buscando manter o fluxo de caixa das empresas e para isso postergando muitas obrigações fiscais e até reduzindo alíquotas, né, de impostos para fazer com que as empresas possam aí neste período se manter. Então a gente vê uma série de medidas provisórias e decretos sendo emitidos por parte do governo, visando, e aí mais específico também para as empresas que produzem produtos na área médico-hospitalar, produzem ou importam também, né, produtos na área médico-hospitalar, e viabilizando então aí uma redução desse peso das obrigações fiscais para fazer com que elas se mantenham aí ativas e possam ter uma melhor condição para enfrentar esse momento. E por outro lado, é claro, ter uma consequência ativa aí na sociedade, no sentido de poder suprir a sociedade dos produtos necessários para o enfrentamento da epidemia. Então isso a gente vê do lado do governo, tanto federal quanto estaduais, essas medidas, e constantemente aí está tendo medidas provisórias e outras medidas visando aí a postergação do cumprimento das obrigações fiscais e a redução aí de alíquotas. Mas no que nos interessa, e vale a pena também mencionar um ato recente que viabiliza também, incentiva o crédito, né? Então a alíquota do IOF para créditos mútuos, né, empréstimos obtidos até 365 dias, passou de 0,38% para 0%, né? E isso faz com que as empresas fomentem, né, o crédito junto às empresas. Então essa é uma medida importante. Eu até vou dar para vocês a medida provisória, é uma medida provisória respectiva, que é um decreto 10.305 de 2020, de 1º de abril de 2020. Isso para operações contratadas de 3 de abril de 2020 a 3 de julho de 2020. Então vale a pena aí tomar nota dessa medida. Agora, com relação aos nossos contratos, né? Como que a gente vê esse momento e como é que a gente lida com isso? Primeiro, que a gente sempre reitera nas nossas aulas, né, a importância dos contratos estarem bem redigidos, porque boas cláusulas mitigam riscos futuros, né, principalmente diante de cenários de adversidade. Então, se a empresa está num cenário aí de dificuldade de cumprir com as suas obrigações em razão aí dessa epidemia, o primeiro recurso que a gente vai fazer é olhar para as redações do contrato, para a redação do contrato, para ver o que prevê nessas situações aí de adversidade, né? E que prevê a redação do contrato. Então é sempre a importância que a gente frisa de ter contratos bem redigidos. E segundo aspecto, na área internacional também a gente sempre vai ter que olhar e vai ter que enfrentar qual a lei que se aplica para regular os nossos contratos. A gente não tem aí no direito internacional leis globais que se aplicam para reger os contratos. A gente tem, quando muito, tratados, mas para o dia a dia das relações
comerciais e para regular as transações em si, a gente acaba indo para o lado privado, para o meio dos contratos que fazem lei entre as partes, regulam aquela transação. E a legislação que se aplica acaba sendo aquela eleita no âmbito dos contratos, que é a legislação de algum dos países, normalmente algum dos países envolvidos. Então a gente observa também aqui qual a lei é aplicável para a gente ver qual a regulamentação, qual a lei que se aplica, qual o ordenamento jurídico que vai reger aquela transação nesse momento aí de adversidade que é o que a gente está vivendo hoje. Então, essas são duas notas importantes que a gente sempre coloca da importância, então, da boa redação e da lei aplicável. E aí, agora indo para os contratos que já estão em andamento, como é que a gente olha eles? Diante do cenário que a gente está vivendo, a gente vai ter que aplicar as cláusulas que estão lá e ver a lei que se aplica. E principalmente diante da possibilidade aí das empresas não estarem conseguindo cumprir com aquela obrigação. Então a gente vai buscar aquela cláusula que trata dessa situação adversa. Então a cláusula que normalmente trata sobre isso é a de caso fortuito ou força maior, ou a cláusula de onerosidade excessiva, que aí a gente aplica também a teoria da imprevisão. Então a gente tem essas duas possibilidades de revisitar o contrato nesse âmbito para ver se eventualmente uma das partes pode se desobrigar daquela obrigação contraída, em razão de não conseguir cumprir com a obrigação que foi acordada, decorrente do cenário que a gente está vivendo, né? Então, o caso fortuito ou força maior desobriga a parte pelo período que durar aquela adversidade, podendo, inclusive, gerar uma rescisão do contrato. E a cláusula específica, a previsão da onerosidade específica ou da teoria da imprevisão, ela viabiliza a revisão do contrato para ajustar e buscar novamente estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Então, essa outra cláusula aí que a gente pode usar no contexto dos contratos hoje para poder viabilizar ou a manutenção ou com condições diferentes, ou a suspensão ou a rescisão dos contratos que já estão em andamento. Para os contratos novos, a gente vai ter sempre que observar também esse momento que a gente está vivenciando para poder assumir obrigações, mas lidar com os riscos, né? E a gente tem o risco de eventual descumprimento futuro por medidas da própria epidemia ou restrições aí governamentais decorrentes da epidemia. E também a gente tem o risco cambial, que aí normalmente a nossa moeda de pagamento é o dólar, né? E o dólar está sofrendo constantes oscilações. Então eu tenho um risco cambial no contexto desses contratos futuros. Então, já sabendo dessa problemática, a gente busca na redação agora já lidar com isso para poder tentar mitigar riscos futuros. Então, e aí também a lei aplicável, né? Que lei eu vou eleger como aplicável nesses meus contratos futuros e sabendo o que prevê, no caso a lei brasileira, tem cláusula, prevê especificamente o instituto do caso fortuito e força maior, também temos a teoria da imprevisão, da onerosidade específica, então isso tudo a lei brasileira prevê e que pode ser diferente do que a lei de outro país prevê. Então a gente tem que ter consciência da lei que a gente está elegendo para reger as transações aí no âmbito do nosso contrato. Então isso fica como observação pro âmbito aí das contratações já existentes e as futuras. Claro, a gente tem no comércio internacional aí um âmbito de tipos de contratos diferentes. Temos contratos que a gente estava falando de compra e venda, que é importação e exportação, mas temos outros, né, que materializam outras transações, como joint venture, fusão e aquisição, enfim, outras transações internacionais que a gente materializa por meio dos contratos. Então, tudo isso vale para o âmbito dessas várias transações. E por fim, só mencionando a nossa área de planejamento tributário internacional, a gente lida muito sempre sobre a questão da tributação de lucros auferidos no exterior,
que no caso, temos uma lei brasileira que estabelece aí a tributação automática de lucros com base universal, né? Então, oferir o lucro no exterior, a gente vai computar aí, no exterior digo na subsidiária, estabelecida em outros países, a gente computa na matriz esse lucro e a lei estabelece que no final do ano calendário a gente vai existir a tributação desses lucros oferidos no exterior. É observado o crédito, enfim, toda a previsão aí do sistema. Então, com relação a essa área, a gente tem que ficar alerta para ver se eventualmente teremos mudanças na legislação com relação a essa tributação de lucros oferidos no exterior. Mas, por hora, mantém-se a mesma racionalidade do que a gente já tem. E, claro, as empresas tem que observar isso na sua expansão internacional, né? Sempre essas regras, e aí a gente também entra em tratados de bitributação, para evitar a bitributação, enfim, toda uma normativa, todo um sistema que existe, voltado aí para essa diretriz de expansão das nossas empresas para o exterior. Mas por hora, nesse momento de crise, fica a dica para a gente acompanhar a legislação para ver se existe alguma mudança referente a essa tributação de lucros oferidos no exterior. Bem, era isso que eu tinha para passar para vocês. Fico aí à disposição e vamos juntos enfrentar esse momento, buscando sempre aí minimizar riscos e oportunidades que o mercado possa oferecer, sabendo que tudo isso nos deixa um pouco mais fortes, né, para enfrentar aí um futuro e poder seguir com sucesso nos nossos negócios. Um forte abraço, espero encontrarmos um dia aí nos nossos cursos de MBA.